Karl Marx e Friedrich Engels, A Sagrada Família, editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 4. A crítica crítica na condição de quietude do conhecer ou a crítica crítica conforme Edgar. Subtítulo 4. Ponto 2. Tradução caracterizadora número 2. Páginas 50 a 55. Tradução caracterizadora número 2. O Proudhon crítico. Citação. Os agricultores partilharam a terra entre si. A igualdade apenas santificou a posse, e nessa oportunidade santificou a propriedade. Fim da citação. O Proudhon crítico faz com que a divisão da terra origine de imediato a propriedade do solo. Ele realiza o trânsito da posse à propriedade, com a expressão e nessa oportunidade. O Proudhon real, cita. A agricultura serviu de base à posse do solo. Não foi suficiente garantir o fruto de seu trabalho ao trabalhador, senão se assegurava a ele, ao mesmo tempo, o instrumento da produção. A fim de proteger o mais fraco do abuso do mais forte, sentiu-se a necessidade de traçar linhas divisórias constantes entre os possuidores de terra. Fim da citação. Portanto, nessa oportunidade, a igualdade santificou primeiramente a posse. Citação. Ano a ano, e com o aumento da população, viu-se que a ganância e a cobiça dos colonos cresciam. Acreditou-se que era necessário, por fim, a ambição mediante barreiras novas e intransponíveis. Assim, o chão transformou-se em propriedade, pela demanda da igualdade. A divisão jamais foi, sem dúvida, geograficamente igualitária, mas o princípio nem por isso deixou de ser o mesmo. A igualdade havia santificado a posse. A igualdade santificou a propriedade. Fim da citação. No Proudhon crítico. Citação. Os velhos fundadores da propriedade, levados pela preocupação de sua necessidade, perderam de vista que o direito da propriedade correspondia também ao direito de alienar a terra, de vendê-la, de dá-la de presente, comprá-la e perdê-la, o que destruía a igualdade do princípio. Fim da citação. No Proudhon real, os fundadores da propriedade não perderam de vista o caminho evolutivo da propriedade por estarem preocupados com a necessidade da propriedade. Na verdade, eles não foram capazes de prevê-lo, mas, mesmo que tivessem sido capazes de prevê-lo, mesmo assim a necessidade presente acabaria triunfante no final. O Proudhon real é, além disso, massivo por demais e pouco crítico para contrapor ao direito da propriedade o direito de alienar, vender, etc. Quer dizer, para contrapor ao gênero suas próprias espécies. Ele contrapõe o direito de conservar sua parte hereditária ao direito de aliená-la, etc. O que representa, sim, uma contraposição e um progresso reais. Glosa marginal, crítica número 3. Cita. Pois bem, em que Proudhon baseia sua prova da impossibilidade da propriedade? Isso supera qualquer possibilidade de crença, no mesmo princípio da igualdade. Fim da citação. Para despertar a crença do Sr. Edgar, bastaria uma reflexão bem curta. Por certo, o Sr. Edgar não conhece ou não desconhece que o Sr. Bruno Bauer fez da autoconsciência infinita a base de todos os seus argumentos e concebe este princípio como o princípio criador de tudo, inclusive dos evangelhos, que, com sua infinita inconsciência, parecem achar-se em flagrante contradição com a autoconsciência infinita. Da mesma forma, Proudhon concebe a igualdade como o princípio criador da propriedade privada que contradiz flagrantemente a mesma liberdade. Se o Sr. Edgar se detivesse um momento que fosse em comparar a igualdade francesa com a autoconsciência alemã, haveria de dar conta de que o segundo princípio expressa em alemão, quer dizer, no plano do pensamento abstrato, aquilo que o primeiro expressa em francês, quer dizer, na língua da política e da visão pensante. A autoconsciência é a igualdade do homem consigo mesmo no pensamento puro. A igualdade é a consciência do homem a respeito de si mesmo no elemento da praxis. Quer dizer, portanto, a consciência do homem a respeito do outro homem como seu igual e o comportamento do homem em relação ao outro homem como seu igual. A igualdade é a expressão francesa para a unidade essencial humana, para a consciência de espécie e para o comportamento de espécie próprio do homem, para a identidade prática do homem com o homem, quer dizer, para a relação social ou humana do homem com o homem. Portanto, assim como a crítica destrutiva na Alemanha, antes de avançar com Feuerbach, até a visão do homem real, estava
tratava de dissolver tudo o que era determinado e existente através do princípio da autoconsciência. Assim também, a crítica destrutiva na França tratava de dissolvê-lo através do princípio da igualdade. Cita: Proudhon brada contra a filosofia, coisa que em e para si não podemos levar a mal. Mas por que ele brada contra ela? A filosofia, conforme ele pensa, não teria sido prática o suficiente até os dias de hoje. Ela teria se assentado sobre o pedestal inalcançável da especulação e dali os homens teriam lhe parecido demasiado pequenos. Eu penso que a filosofia é excessivamente prática. Quer dizer, até hoje ela não foi mais do que a expressão abstrata da situação existente, e sempre se viu aprisionada em suas premissas concebidas por ela como absolutas. Fim da citação. A opinião de que a filosofia é a expressão abstrata da situação existente não pertence originalmente ao Sr. Edgar, mas a Feuerbach, e o primeiro a caracterizar a filosofia como um empirismo especulativo e místico, provando-o, inclusive. Enquanto isso, o Sr. Edgar aprendeu a dar a essa opinião um revestimento original e crítico, ou seja, se Feuerbach conclui que a filosofia tem de descer do céu da especulação para as profundezas da miséria humana, o Sr. Edgar nos ensina, ao contrário, que a filosofia é excessivamente prática. Na verdade, no entanto, mais parece que a filosofia, justamente porque é apenas a expressão transcendente e abstrata da situação existente, e devido à sua transcendência e abstração, devido à sua diferença imaginária em relação ao mundo, tinha de, por força, considerar os homens reais como algo que se achava demasiado abaixo dela. Que, por outro lado, ao não distinguir-se realmente do mundo, não pode emitir nenhum juízo real a respeito dele. Não pode ou não pôde fazer valer nenhuma força diferencial real contra ele, razão pela qual não pode tampouco intervir praticamente, tendo que se satisfazer no máximo com uma praxis in abstracto. A filosofia era excessivamente prática apenas no sentido de que pairava excessivamente acima da prática. Ao reduzir a humanidade a uma massa carente de espírito, a crítica nos oferece o testemunho mais categórico da infinita pequenez em que os homens reais apareciam aos olhos da especulação. E a velha especulação coincide com ela nesse ponto de vista. Leia-se, por exemplo, o seguinte trecho da Filosofia do Direito de Hegel. Cita: Do ponto de vista das necessidades, o que se chama homem é o concreto da representação. É, pois, aqui, e somente aqui, que se fala do homem nesse sentido. Fim da citação. Quando a especulação fala do homem em outro sentido, não se refere ao concreto, mas ao abstrato, à ideia, ao espírito, etc. Da maneira como a filosofia expressa a situação presente, nos oferece exemplos impressionantes, tanto o Sr. Faucher, no que diz respeito à situação presente da Inglaterra, quanto ao Sr. Edgar, no que diz respeito à situação presente da língua francesa. Cita: De modo que também Proudhon é prático ao encontrar o conceito de igualdade na base das provas em favor da propriedade, para em seguida partir do mesmo conceito e se manifestar contra a propriedade. Fim da citação. Proudhon faz aqui o mesmo que fazem os críticos alemães ao partir da representação do homem, que eles transformam em base para a existência de Deus, para em seguida se manifestar justamente contra a existência de Deus. Citação: Se as consequências do princípio da igualdade são mais fortes do que a igualdade mesma, como Proudhon quer elevar ao princípio a força que ele repentinamente adquire? Fim da citação. Todas as representações religiosas se baseiam, segundo o Sr. Bruno Bauer, na autoconsciência. Ela é, na opinião dele, o princípio criador dos evangelhos. Por que então as consequências do primeiro, ou do princípio da autoconsciência, foram mais fortes do que ele mesmo? Porque responde-se em alemão, se bem que a autoconsciência seja o princípio criador das representações religiosas, ela o é. No entanto, como uma autoconsciência fora de si, que se contradiz a si mesma, se aliena e se estranha a si mesma. A autoconsciência voltada para si própria, que se compreende a si mesma e que capta sua própria essência, é, portanto, o poder sobre as criaturas de sua autoalienação. Exatamente o mesmo é o caso de Proudhon. É natural que, com a diferença de que ele fala francês e nós falamos alemão, que ele, por isso, expressa de um modo francês o que nós expressamos de um modo alemão. O próprio Proudhon se pergunta por que a igualdade, ainda que sirva de base como princípio racional criador, que é a fundação da propriedade, e ainda que seja o fundamento racional último para a propriedade, mesmo assim não existe, e o que existe é, muito antes, a sua negação à propriedade privada. Devido a isso, ele contempla o fato da propriedade em si mesmo. Ele prova que, na verdade, a propriedade é impossível como instituição e princípio, nas suas páginas 34.
Quer dizer que ela se contradiz a si mesma e suspende a si mesma em todos os pontos que ela, para expressá-lo em alemão, é a existência da igualdade alienada, que contradiz e se estranha a si mesma. A situação francesa real, como o ato de reconhecer esse estranhamento, indica a Proudhon, aliás, com razão, a superação real dela. Em sua negação da propriedade privada, Proudhon sente a necessidade de justificar historicamente ao mesmo tempo a existência da propriedade privada, assim como todos os primeiros desenvolvimentos desse tipo. Também o seu argumento é pragmático, quer dizer, ele parte da suposição de que as gerações passadas quiseram realizar em suas instituições conscientes e reflexivamente a igualdade que representa para ele a essência humana. Cita: nós sempre voltamos ao mesmo ponto. Proudhon escreve no interesse dos proletários. Fim da citação. Ele não escreve no interesse da crítica que se basta a si mesma, partindo de um interesse abstrato e forjado por si mesmo, mas de um interesse massivo, real e histórico, de um interesse que ele quer levar muito além da crítica, que ele quer levar à crise. Proudhon não escreve apenas no interesse dos proletários, ele mesmo é proletário, ouvrier, nota 36, trabalhador. Sua obra é um manifesto científico do proletariado francês e, por isso, tem um significado histórico bem diferente da obra artificial de um crítico qualquer. Cita: Proudhon escreve no interesse daqueles que não têm nada. Ter e não ter são, para ele, categorias absolutas. O ter é para ele o ponto máximo, uma vez que não ter aparece ao mesmo tempo como objeto máximo da meditação. Todo homem deve ter, mas tanto quanto o outro, segundo Proudhon. Pense-se, no entanto, que a única coisa que a mim interessa dentre aquilo que tenho é aquilo que eu tenho exclusivamente. Aquilo que eu tenho a mais do que o outro. Na igualdade, o ter e até mesmo a igualdade serão para mim algo indiferente. Fim da citação. Na opinião do Sr. Edgar, ter e não ter são para Proudhon categorias absolutas. A crítica vislumbra, por tudo, apenas categorias. Desse modo, o ter e não ter, o salário, o soldo, a penúria, a necessidade, o trabalho por necessidade são, segundo o Sr. Edgar, nada mais do que categorias. Se a sociedade tivesse que se livrar apenas das categorias do ter e do não ter, quão fácil não seria a qualquer dialético, mesmo que fosse ainda mais fraco do que o Sr. Edgar, alcançar a superação e a suprassunção dessas categorias. O Sr. Edgar considera isso de uma pequenez tamanha que julga abaixo da sua dignidade dedicar esforço para dar a Proudhon um esclarecimento que fosse a respeito das categorias do ter e do não ter. Mas como o não ter não é apenas uma categoria, mas também uma realidade totalmente desconsoladora, uma vez que o homem que não tem nada não é nada hoje em dia, já que se acha à margem da existência de um modo geral, e mais ainda à margem de uma existência humana, pois o estado de não ter é o estado de completo divórcio entre o homem e a sua objetividade, está perfeitamente justificado que o não ter constitua para Proudhon o mais alto tema de meditação, tanto mais pelo fato de ter sido meditado tão pouco acerca desse tema antes dele e dos escritores socialistas em geral. O não ter é o espiritualismo mais desesperado, uma realidade ou irrealidade total do humano, uma realidade total do desumano. Um ter assaz positivo, um ter fome, um ter frio, um ter doenças, crimes, humilhações, hebetismo, um ter todas as coisas desumanas e antinaturais. Mas todo objeto que pela primeira vez é transformado em objeto de reflexão, com toda a consciência de sua importância, constitui um objeto máximo de reflexão. O fato de Proudhon querer superar o não ter e a velha forma do ter e algo totalmente idêntico à pretensão de superar a atitude praticamente alienada do homem ante a sua essência objetiva. A pretensão de superar a expressão econômico-política da autoalienação humana. Mas, como sua crítica de economia política ainda está presa às premissas da economia política, vemos que a apropriação ou reapropriação do mundo objetivo em si é concebida ainda sob a forma de posse, ou da posse. Com efeito, Proudhon não opõe, conforme a crítica o apresenta, o ter e o não ter, mas contrapõe a posse à velha forma de ter, a propriedade privada. Ele esclarece a posse como uma função social, mas o interessante em uma função não é a exclusão do outro, mas sim realizar e exercer nossas próprias forças essenciais.
Proudhon não alcançou dar a esse pensamento a elaboração que lhe seria adequada. A ideia da posse igual é a expressão econômico-política e, portanto, ainda alienada do fato de o objeto, na condição de ser para o homem, na condição de ser objetivo do homem, ser ao mesmo tempo a existência do homem para o outro homem, sua atitude humana ante o outro, a atitude social do homem ante o homem. Proudhon supera a alienação econômico-política no interior da alienação econômico-política.